Imigrante brasileiro paga imposto de renda aqui nos Estados Unidos? E se ele já tiver renda no Brasil, vai precisar então pagar 2 vezes? Pessoa fora de status pagam impostos nos Estados Unidos? Hoje a gente vai desvendar todos esses mistérios sobre a tributação aqui nos Estados Unidos e como ela afeta você. Tá morando nos Estados Unidos ou pensando em vir pra cá? Saber como os impostos funcionam é super importante. Então fica com a gente porque a gente vai te contar tudo que você precisa saber pra mudar tranquilamente aqui pros Estados Unidos. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa seu like agora, porque você vai esquecer depois. Agora. Agora. Roda a vinheta. Agora. Mentira, roda a vinheta. Aqui nos Estados Unidos, existem diferentes tipos de impostos que podem variar bastante aí, dependendo do estado e da cidade que você escolher. Então vamos falar um pouco sobre cada um deles, pessoal. Aqui nos Estados Unidos, os impostos eles podem ser divididos em federal, estadual, municipal e sobre salários. O famoso imposto de renda. Os impostos federais, eles são os mesmos em todo o país, enquanto os impostos estaduais e municipais, eles podem variar bastante. Por exemplo, aqui no Texas não temos imposto de renda estadual, ou seja, não tem uma parte do estado do governo federal pegando um pedaço do que você ganha. E na Flórida também não tem, porque eu sei que tem gente que comenta, na Flórida também não tem. Então a gente tá falando que na Flórida também não tem. Cada estado tem suas próprias regras e é importante estar atento a elas. Então, como cada estado tem sua lei para imposto de renda estadual, a gente vai focar no imposto de renda federal, que é o mais comum e que afeta todos, independente de onde você vai morar aqui nos Estados Unidos. Já a gente já quer aproveitar esse momento para compartilhar uma dica valiosa para você que está lidando com questões financeiras aqui nos Estados Unidos. Você sabia que você já pode começar a investir aqui no exterior, aí do Brasil, direto pelo aplicativo da Nomad? Exatamente, pessoal. Com a Nomad você pode abrir uma conta internacional sem taxa de abertura ou manutenção e sem taxa de corretagem para investir no dólar. Seu patrimônio fica protegido e rendendo em dólar, o que é super importante nos tempos atuais. Além disso, sua conta é assegurada em até $250 mil pelo Community Federal Savings Bank e você pode economizar até 10% de suas compras se comparado aos cartões de crédito tradicionais. Só benefício para economizar e a conta pode ser usada em mais de 180 países. Então, baixe o aplicativo, cadastre-se com o nosso código de convidado CASAUSTIN e na sua primeira operação de câmbio, em até 15 dias, você vai ganhar um super benefício especial para você. A Nomad é a solução ideal para quem vive ou planeja viver no exterior. Finalizado o jabá, vamos continuar pro vídeo. Os impostos de renda federal é um dos mais importantes que todos precisam declarar se tiver alguma renda no ZEUA, né? É o imposto de renda que nem a gente tem no Brasil. A tabela de impostos aqui nos Estados Unidos, do federal, ela é progressiva. Isso significa que quanto mais você ganha, maior a porcentagem de impostos que você paga. Você pode estar falando assim aí no outro lado da tela. No Brasil também é assim, né? Você começa pagando menos e tudo mais. Mas o teto no Brasil é 27,5%. E o teto é muito baixo. Então a gente vai entender isso também no vídeo. Além disso, ela varia de acordo também com o estado civil. Então, quem é solteiro paga tanto, quem é casado vai pagar tanto. Você tem dependente, tem filho, paga outro tanto. E essas alíquotas, elas variam de 10, presta atenção agora que essa parte é importante, hein? De 10 até 37%. Aplicadas em diferentes faixas da renda. E isso é muito importante entender, porque não é apenas o imposto progressivo no sentido que ele aumenta à medida que o quanto você ganha, mas ele também, a maneira que ele é cobrado em cima do que você ganha é diferente. Então tem percentuais diferentes dependendo de faixas de salários diferentes. É exatamente isso que a gente vai mostrar como funciona agora. Então vamos mostrar como que funciona usando a tabela do imposto de renda de 2024 aqui dos Estados Unidos. Como dissemos, vocês podem ver que varia de acordo com o estado civil. Se você é solteiro, paga 10% de impostos sobre os primeiros $11.600 que você ganhar. Para rendimentos entre $11.600 e $47 mil, a taxa sobe para 12%. Agora, para rendimentos entre $47 mil e $100 mil, a taxa já sobe para 22%. E aí é nessa faixa salarial. Então, se é entre 47 mil e 100 mil, é essa faixa salarial que vai ser
cobrado 22%. Antes dos 47 mil vai ter sido cobrado 12%. E assim por diante até a taxa máxima de 37% para rendimentos acima de 609.351 dólares por ano. Para quem é casado que declara junto, as faixas de renda já são um pouco diferentes. Por exemplo, eles pagam 10% sobre os primeiros 23.200 dólares que ganham em conjunto e 12% para rendimentos entre 23 mil dólares e 94 mil dólares e assim por diante. Até chegar no teto que é 37%, mas é importante reforçar, faixa da renda. E é importante notar também que esses valores e taxas eles mudam anualmente, é sempre bom verificar a tabela mais atual quando você for declarar os seus impostos de renda aqui nos Estados Unidos. Então, afinal, quem é que paga o imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Isso pode variar dependendo se você é residente ou não. Mas de uma forma geral, qualquer pessoa física que recebeu renda aqui nos Estados Unidos deve reportar ao imposto de renda. Mesmo se você não for residente, mas teve rendimentos aqui, você também precisa declarar. E se você tiver renda no Brasil, você precisa informar isso na sua declaração americana, que você tem tanto de renda, que você está fazendo tanto e que você fez tanto, para ele saber também que você tem dinheiro em outros países. Para pessoas jurídicas, ou seja, quem tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, também é necessário reportar o imposto de renda, tendo movimentação ou não. E respondendo à pergunta do início, o imigrante brasileiro precisa declarar imposto de renda? Sim, se você é brasileiro e reside nos Estados Unidos, você deve declarar imposto de renda pro Tio Sam. Ele se aplica a qualquer pessoa com residência fiscal aqui nos Estados Unidos, mas existem algumas exceções. Existem alguns tipos de vistos, como para os estudantes e trainees, tem exceção de não informar renda global por até 5 anos, mas existem formulários que são específicos para isso. E sim, você pode trabalhar utilizando o visto de estudante se for para a universidade. Então é disso que a gente está falando, né? De pessoas que trabalham ali com essa categoria de visto. Mas em geral, todos precisam declarar. Até pessoas sem status precisam pagar impostos, então? Sim, mesmo as pessoas fora de status precisam pagar impostos. A sua situação imigratória não afeta a sua obrigação tributária, pessoal. O que determina a necessidade de declarar impostos ou não é a renda que você recebe, independente do seu status imigratório. Uma outra dúvida muito comum sobre tributação é: existe essa bitributação do Brasil para os Estados Unidos? Vou ter que pagar nos dois lugares se eu tiver minha residência fiscal no Brasil? Não existe bitributação para o Brasil especificamente, pessoal. O Brasil, ele não tem um tratado tributário diretamente com os Estados Unidos, porém existe um acordo de reciprocidade tributária. Mas o que isso significa, minha querida Júlia? Isso significa, pessoal, que o imposto pago no Brasil pode ser compensado aqui nos Estados Unidos, evitando essa bitributação. Isso se chama tax credit. Beleza, mas o que eu tenho que fazer se você vai sair do Brasil e vir aqui para os Estados Unidos, em termos de declaração de imposto de renda? Bom, você tem duas opções. Você dá a saída fiscal ou você não dá a saída fiscal. Dar a saída fiscal significa que você não tem mais residência fiscal no Brasil, portanto você não precisa declarar nenhum tipo de renda do Brasil, porque você não reporta mais para o Brasil. Porém, se você der saída fiscal, isso vai limitar o tipo de investimento e produtos financeiros, inclusive contas de banco, que você pode consumir aí no Brasil. Isso significa ter investimentos específicos em bancos específicos, se você ainda tiver algum dinheiro aí no Brasil. Exatamente, então pode limitar muito aí se você der a saída fiscal. Outra opção é não dar a saída fiscal e para ir para os Estados Unidos. Mas qual que é a implicação de você não dar a saída fiscal e vir para cá? Bom, sem a saída fiscal, a diferença do imposto de renda cobrado no Brasil e nos Estados Unidos deve ser reportada no Carnê-Leão mensalmente no site do GovBR. Se você optar por não dar a saída fiscal, você tem que obrigatoriamente a diferença de renda do imposto federal apenas, que é cobrada nos Estados Unidos pro Brasil, você vai ter que pagar todo mês emitindo esse Carnê-Leão pro Brasil. Então, por exemplo, você recebe uma tributação de imposto de renda federal de 22%, vamos supor, no teto ali de 22%. A diferença desse imposto de renda que você paga para sua renda, você em teoria deveria pagar para o Brasil via Carnê-Leão se você não encerra sua residência fiscal no Brasil. E você precisa declarar tudo que você tem nos dois países, então você precisa falar no Brasil que você tem coisa aqui e vice-versa, mas não existe nenhum sistema controlando ambas receitas federais, tá? Isso daí vai dar boa vontade de quem tá declarando. A única coisa que você não
pode fazer é enviar muito dinheiro do Brasil para os Estados Unidos ou vice-versa. Se você decidir optar por não declarar e não contar nada pra ninguém. Mais uma vez, a gente não estamos influenciando ninguém a fazer isso. A gente só tá falando que a gente viu que existe e que tem pessoas que fazem. A nossa dica, pessoal, é sempre consulte um contador especializado em tributação internacional para vocês evitarem qualquer tipo de problemas futuros e garantir que você está cumprindo todas as suas obrigações fiscais. E aí, ficou mais claro? Faltou alguma coisa? Tem alguma coisa específica que você quiser saber? Se sim, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99, conversar com a gente no WhatsApp e ganhar vários acessos a várias coisas que a gente tá planejando fazer daqui pra frente e deixar o seu comentário aqui no vídeo se você gostou. Então é isso, pessoal. A gente vai responder todos os comentários, então deixa suas dúvidas aí e nos vemos então nos próximos vídeos. B-roll lettering. B-roll documentos fiscais e formulários do Não, isso daí é depois. Eu sei. Diretamente de Austin, Texas. Até a próxima, galera.